Bom, boa noite a todo mundo. Obrigado pelo convite, a organização. Eu gosto bastante de dar aula e espero que sejam vários alunos aí podendo assistir. Eu sei que é tarde da noite. Bom, eu vou falar sobre uma região de interesse minha, que é muito interessante, que é a anatomia do bloco central do cérebro, também chamada em inglês de central core. Tá? A maioria das fotos que eu vou mostrar aqui eu fiz durante um estágio de neuroanatomia que eu fiz depois que eu acabei a minha residência com o professor Albert Houghton nos Estados Unidos em 2012 e 2013. Bom, essa é a superfície superlateral do cérebro e aqui temos a fissura silviana. Na profundidade da fissura silviana encontramos a ínsula, ou córtex da ínsula, né, o quinto lobo cerebral. Ele é separado do restante do cérebro por um sulco peri-insular, ou que também pode ser subdividido em seus sulcos limitantes, um sulco limitante anterior, um superior e um inferior. É interessante que a ínsula é a parte mais lateral de um bloco central de estruturas. Enquanto todo o cérebro é organizado de uma forma bastante monótona, com substância cinzenta na sua superfície e substância branca no seu interior, essa região não. Essa região ela abriga núcleos de substância cinzenta que parecem estar encapsulados por substância branca. Todo livro de anatomia tem essa imagem, que é um corte axial dessa região, e ela geralmente é estudada como se fosse uma estratigrafia, uma organização em camadas. Então, vindo de fora para dentro, a gente consegue ver essa alternância entre substância branca e substância cinzenta, e a gente consegue nomear essas diversas camadas. Tá? Então, a camada mais lateral é o córtex da ínsula, que é a substância cinzenta. Depois temos a cápsula extrema, que é basicamente a substância branca que está interconectando os giros adjacentes da ínsula entre si, e também continuando sob o opéraculo, para o opéraculo frontoparietal e o opéraculo temporal. Depois temos o claustro, que é uma fina camada de substância cinzenta abaixo da cápsula extrema. Abaixo do claustro temos a cápsula externa, que é externa ao núcleo lentiforme. O núcleo lentiforme, por sua vez, é feito por putame na sua lateralidade e globo pálido mais medialmente. Medial ao lentiforme, temos a cápsula interna, subdividida em 5 segmentos: o braço anterior, o joelho, o braço posterior, depois a porção retrolenticular e sublenticular. Medialmente ao braço anterior, cabeça do núcleo caudado. Lembrar que o núcleo caudado é um núcleo também em C que está se arqueando, abraçando o tálamo. Então, nesse corte aqui, a gente só consegue ver a cabeça do núcleo caudado. Mais para trás, medialmente a cápsula ao braço posterior da cápsula interna, o tálamo. Então, isso compõe um bloco de estruturas muito próximos entre si, mas é uma ideia arquitetural, é uma ideia mais morfológica, porque a origem de todas essas regiões são muito diferentes entre si. A gente está agrupando aqui neocórtex, substância branca, claustro, gânglios da base, diencéfalo. Isso são diversas estruturas com origens diferentes, mas arquiteturalmente faz sentido a gente pensar num bloco central de estruturas. Cada hemisfério cerebral abriga em seu centro morfológico um central core, e em relação a esse central core, os outros hemisférios estão, os outros lobos estão posicionados. Lobo frontal à frente, lobo parietal acima, lobo occipital atrás, temporal embaixo, insular sobre e o lobo límbico abraçando, fazendo 2 Cs ao redor desse bloco central de estruturas, mais particularmente o tálamo. Essas cápsulas dentro do central core, elas são feitas de substância branca, né? E dentro do central core parece estar encapsulando essas regiões. Mas são fibras brancas que se continuam para o restante do cérebro. E elas passam por esse espaço bastante, bastante estreito entre lateralmente os sulcos limitantes da ínsula e medialmente o ventrículo lateral. Aqui essas 3 cápsulas elas se juntam e depois se continuam para o restante dos lobos cerebrais. Aqui é um corte, onde fizemos um corte profundo nos sulcos limitantes da ínsula, indo ao encontro, à abertura do ventrículo lateral. Isso podemos ver como esse bloco central de estruturas pode ser facilmente desconectado do resto do cérebro por esse corte profundo. Aqui vamos ver como o lobo límbico está abraçando essa região. O lobo límbico basicamente é feito por 2 Cs. Existe um C externo, ou C cortical, que é feito pelo giro do cíngulo, que se continua através do istmo do giro do cíngulo com o giro parahipocampal. Esse é o C externo, ou C cortical. E depois um C interno, que basicamente dentro do giro parahipocampal temos a amígdala,
o hipocampo, e o hipocampo se continua com o fórnix e acaba no corpo mamilar. Esse é o C interno do lobo límbico, ou C subcortical. Aqui uma visão superior, onde podemos ver o central core aqui, essa massa ovoide é o tálamo, tá? O principal personagem do diencéfalo, e faz parte do conceito do central core. E aqui as espátulas estão alargando a fissura coroideia, mostrando como esse espaço natural, que é a fissura coroideia, já está naturalmente separando o fórnix do tálamo. Então, basicamente, separando esse C interno do lobo límbico do tálamo, que faz parte do central core. Se fizermos esse aumento, aí, essa abertura da fissura coroideia na parte mais superior, vamos ao encontro ao teto do terceiro ventrículo. Se abrimos na parte mais posterior, vamos ao encontro da cisterna da pineal. E na parte mais inferior, vamos ao encontro da cisterna ambis. Mas eu quero mostrar com essas aberturas como o hipocampo e o fórnice já são estruturas que naturalmente estão separadas do tálamo, estão só abraçando essa região, mas não estão anatomicamente conectadas. Na frente da cabeça do hipocampo já temos a amígdala, e essa sim se continua com o central core, particularmente com o globo pálido. Nessa dissecção eu retirei essas regiões límbicas para mostrar como elas fazem esse C. Então aqui região septal, depois giro do cíngulo, istmo do giro do cíngulo, giro parahipocampal, e se a gente virar esse pedacinho de cérebro ao contrário, vemos que dentro do giro parahipocampal temos à frente a amígdala, depois hipocampo e depois fórnix. Essa visão mais magnificada mostra como a amígdala está acima e medialmente à cabeça do hipocampo, mas essas duas regiões não estão conectadas anatomicamente entre si também. Existe um pequeno espaço onde o líquor adentra entre essas duas estruturas, que se chama recesso uncal. Então a espátula aqui está levantando a amígdala, depois tem cabeça do hipocampo, corpo e cauda. E as fibras do hipocampo, que dão essa coloração esbranquiçada para o hipocampo, que estão na sua superfície, elas se coletam e formam o fórnice. Nesse espaço aqui estaria o tálamo repousando sobre essa superfície mais aplainada do giro parahipocampal, que se chama subículo. Essa é uma visão superior, mostrando essa forma característica do hipocampo, com essas chanfraduras, descrita pelos anatomistas antigos como pés hipocampi, por parecer uma pata de um felino. E esse buraco aqui, com o subículo, aqui estaria o tálamo repousando no subículo. Se a gente observa esse espaço entre o subículo e o fórnice, podemos ver giros mais verticalizados. Esses são giros denteados, que também fazem parte do lobo límbico, também fazem parte da formação hipocampal. Essa aqui é uma outra preparação, então abrimos a fissura silviana, expusemos o córtex na ínsula e fizemos esse corte profundo aos sulcos limitantes, indo ao encontro ao ventrículo lateral e mostrando como esse bloco central de estruturas pode ser facilmente separado dos outros hemisférios. Se essa dissecção, depois de adentrar o ventrículo lateral, se continuar mais medialmente, abrir a fissura coroideia, se separa esse bloco, esse C do lobo límbico também do bloco central de estruturas. Tudo pode ser separado do bloco central de estruturas, a não ser essa região mais temporal, mesial, anterior, onde vemos aqui principalmente a amígdala. Eles não têm uma separação natural, porque a amígdala se continua com o globo pálido já dentro do central core. Uma forma de fazer um corte e separar essas duas estruturas seria conectar o ponto coroideu inferior, que é onde a artéria coroideia anterior entra no ventrículo lateral, com a bifurcação da carótida, ou até a origem da artéria coroideia anterior. Fazendo um corte conectando esses dois pontos, é possível separar a amígdala, fica junto com essas estruturas límbicas, do central core, que já fica para cima. Outros neurocirurgiões podem usar aqui o trato óptico como esse reparo anatômico, Pode olhar um pouco mais para cima e ver o trato óptico se estendendo aqui do quiasma óptico até o corpo uniculado lateral. Cada hemisfério cerebral abriga um central core, de forma que o tronco cerebral se continua com dois central cores. Seria como se fosse um dragão de duas cabeças, sendo o corpo do dragão o tronco cerebral, e aí depois uma cabeça dentro de cada hemisfério cerebral, e em volta do central core organizado aí os outros lobos cerebrais, frontal, parietal, temporal, occipital, a ínsula e o lobo límbico. Não há uma separação natural também entre o central core e o tronco cerebral, particularmente entre o diencéfalo e o mesencéfalo. Não há uma separação natural, mas a maioria dos anatomistas vai encarar essa separação como o limite inferior do trato óptico.
Essa seria a separação entre diencéfalo e mesencéfalo. Vamos agora ver essa região por uma dissecção de fibras brancas. Essa é uma preparação especial, onde a gente congela o cérebro e depois descongela. A gente acredita que nesse processo a água fluida, líquida, que entremeia as fibras brancas, ela é transformada em um cristal de gelo, que tem um volume maior do que a água fluida, a água líquida. E assim separa naturalmente as fibras entre si, né? Os cristais de gelo acabam crescendo e separando naturalmente as fibras entre si, tornando mais fácil a individualização delas em uma dissecção, né? Então aqui a gente retirou o primeiro passo, né, é ressecar toda a substância cinzenta, e aqui a gente só consegue ver a substância branca. E é possível ver que na profundidade de todos os sulcos há as fibras curtas de associação, que são as fibras em U, que estão interconectando os giros vizinhos entre si. Se a dissecção se prossegue mais medialmente, mais profundamente, se começa a ver as fibras longas de associação. Essas são as fibras que estão interconectando regiões distantes do mesmo hemisfério entre si. Esse aqui, por exemplo, é o fascículo longitudinal superior. Ele é um conceito amplo de diversas fibras que participam dele, e se encontra dentro dele o fascículo arqueado, que já seriam as fibras mais diretas que estão interconectando a região de Broca com a área de Wernicke. Mas isso é para mostrar que o fascículo longitudinal superior não se encontra dentro do conceito de centrocore. Ele é um fascículo perissilviano. A ínsula, por sua vez, que é a parte mais lateral do centrocore, ela é dividida em dois compartimentos corticais. Um compartimento anterior, feito por giros curtos que confluem para um ápice, e giros longos no compartimento posterior que não atingem esse ápice. Então aqui um dos espécimes onde tem dois ápices. Giros curtos confluindo para esses ápices. Tem dois ápices, às vezes tem um ou dois. Depois um sulco central da ínsula, que chega até o límen da ínsula, que é essa chanfradura aqui, e posteriormente a região posterior da ínsula, composta por giros longos que não atingem esse ápice. Esse aqui já é um espécime que seguiu o livro, que seguiu mais esse plano diretor, e podemos ver como os giros curtos confluem para um ápice, depois tem um sulco insular da ínsula, e os giros longos não atingem o ápice. Tá? Aqui o límen da ínsula à frente, bonitinho para vocês verem. Depois de decorticar a superfície da ínsula, encontramos a cápsula extrema, primeira camada de substância branca, primeira camada subcortical, cápsula extrema. Descontinuamos a dissecção, removemos a cápsula extrema e identificamos o claustrum feito por uma fina camada de substância cinzenta. Nessa região já podemos ver três fascículos diferentes, né? Podemos ver o fascículo uncinado, que interconecta a região fronto-orbitária com o polo temporal, fascículo fronto-occipital inferior, ou do inglês IFOF, que interconecta a região frontal com a região temporal posterior e occipital, também chamada pelo professor Irassa Gil de fascículo occipitofrontal, mas na literatura atualmente se usa mais esse nome, IFOF. E depois as fibras claustrocorticais, que emanam do claustrum, particularmente do claustrum dorsal, e são fibras que se emanam para quase todo o córtex cerebral. Esses três fascículos estão numa disposição anteroposterior e fazem parte tanto da cápsula extrema quanto da cápsula externa, uma vez que elas se encontram lateral e medialmente ao claustro. Se retirarmos as fibras claustrocorticais, vemos o putamen na sua profundidade, como é um núcleo bem mais escuro, né? E depois, se retirarmos algumas fibras do IFOF, vemos fibras com uma disposição diferente, com uma orientação diferente. Essas fibras elas estão atravessando de um lado para o outro. E se estão atravessando de um lado para o outro, elas estão interconectando os dois hemisférios entre si, então são fibras comissurais. Essa aqui é a extensão mais lateral da comissura anterior. Retiramos, então, mais fibras para ver aqui o putamen, e depois de retirarmos o putamen, vemos o globo pálido. E depois, retirando o globo pálido, a gente fica com todas essas fibras que se encontram medialmente ao lentiforme. Essa aqui é a cápsula interna. São as fibras de projeção, cápsula interna. Dentro do centrocoro são chamadas de cápsula interna. Fora do centrocoro, essas mesmas fibras continuam com o nome de coroa radiada. Nessa região anterior e inferior à comissura anterior, existe uma substância cinzenta aqui, que lateralmente faz parte do putamen e medialmente faz parte da cabeça do núcleo caudado.
Aqui, essa substância cinzenta, elas se fundem, a lateral, que faz parte do putame, com a medial, que faz parte da cabeça do núcleo caudado, criando um núcleo que se chama núcleo accumbens. Isso é possível porque nessa região não há fibras da cápsula interna, então não há essa separação entre o estriatum, também chamado de estriatum ventral. Então eu vou retirar essa substância cinzenta, vocês podem ver como existe uma comunicação, né, entre a substância cinzenta lateralmente e a substância cinzenta medialmente. Esse espaço ele está localizado anterior e inferior à comissura anterior. Essa é uma visão mais de longe, onde você pode ver aí a continuação dessas fibras de projeção. Dentro do central core se chama cápsula interna, fora do central core se chama coroa radiada. E essas fibras que emanam mais particularmente do corpo geniculado lateral e se dirigem à fissura calcarina, são fibras ditas geniclocalcarinas. E tudo que acaba no lábio calcarino são fibras da radiação visual. Então, são fibras da radiação óptica. Mas interessante que as fibras mais inferiores, antes de atingir essa direção para o lobo occipital, elas fazem um trajeto dentro do lobo temporal, um trajeto anterior para depois curvar posteriormente, descrito pela primeira vez por Mayer e acabou ganhando seu nome aí, Meyer's Loop, alça de Mayer. Se retirarmos algumas fibras aqui geniclocalcarinas, podemos ver fibras com uma disposição mais verticalizada. Essas são fibras que estão nascendo do esplênio do corpo caloso e se dirigindo para a base do lobo temporal. Essas são fibras calosas. Essas fibras fazem parte do tapete do corpo caloso. Então, são fibras calosas. Aqui já retiramos bastante fibra, então podemos ver por transparência o núcleo caudado. O núcleo caudado tem uma cabeça, um corpo, uma cauda, e como o núcleo caudado aí se encontra no teto do corno temporal e se dirige até a amígdala. Aqui, então, abrimos o corno temporal, podemos ver o hipocampo lá dentro, com sua forma característica aqui, com suas chanfraduras, o pés hipocampi, mas anteriormente a amígdala, que aí se continua com o globo pálido já dentro do central core. A vascularização dessa região é muito interessante. Enquanto todo o cérebro é feito por vasos que estão acima do cérebro e dele nascem pequenos vasos que vascularizam a superfície do cérebro, essa região mais profunda ela é nutrida por ramos perfurantes. Esses ramos, que são ramos bastante diminutos, eles nascem das partes mais proximais do polígono de Willis. Então, aqui, os ramos lentículo-estriados, nascendo da bifurcação da carótida, da artéria M1, da artéria A1, e perfurando a substância perfurada anterior. E são ditos ramos lentículo-estriados, porque vão nutrir o lentiforme, o corpo estriado e a cápsula interna. Em oposição aqui, os ramos tálamo-perfurantes, são ramos que nascem do topo da basilar, da parte mais proximal de P1 de um lado, P1 do outro lado, e adentro a substância perfurada posterior. Esses ramos vão nutrir principalmente o tálamo e por isso são ditos tálamo-perfurantes. Então é uma vascularização bastante particular aí do central core. Nessa dissecção, nós retiramos o central core do nosso lado e podemos ver aqui os ramos lentículos estriados. Tá? Eles vão vascularizar principalmente essa região mais anterior do central core, e os ramos tálamo-perfurantes, que estão perfurando a substância perfurada posterior, aqui atrás do corpo mamilar, e vão nutrir principalmente o tálamo. Tem uma outra artéria, que nutre o central core também, que tem um trajeto bastante elegante, é a artéria coroideia posteromedial. A artéria coroideia posteromedial nasce na parte mais proximal da artéria cerebral posterior e faz todo esse trajeto circunflexo bastante elegante. Ele primeiro ocupa a cisterna crural, depois cisterna ambiens, depois cisterna quadrigeminal, passa perto da pineal e adentra a cisterna do velo interpósito, que é o teto do terceiro ventrículo. E aí vascularizando a parte mais medial e superior do tálamo, que aí faz parte do central core. Tá? Aqui uma dissecção de lateral para medial. Então, primeiro, a superfície da ínsula tem esse padrão mais típico aí de vascularização do cérebro, grandes vasos sobre o córtex, e deles nascendo pequenos vasos que vascularizam o córtex, e depois, mais profundamente, os ramos lentículos estriados. Então, aqui a gente separou as fibras, com essa espátula aqui está o fascículo uncinado, depois o IFOF aqui, putamen, globo pálido, e como a remoção aqui do IFOF e do fascículo uncinado leva à exposição desses ramos lentículos estriados que estão, primeiramente, vascularizando aí o putamen. Tá? Então, aqui, ramos lentículos estriados, perfurando a substância perfurada anterior e nutrindo, primeiramente, o putamen, porque é o núcleo mais lateral. Aí.
É interessante notar como existem dois pedúnculos, um pedúnculo anterior à comissura anterior e um pedúnculo posterior à comissura anterior. O primeiro vai para o lentiforme, os dois vão para o lentiforme, mas o primeiro vai para o putamen e o segundo vai para o globo pálido. Essa é uma visão superior, onde vemos que depois de nutrir o lentiforme, esses vasos eles se continuam mais medialmente para vascularizar, para nutrir a cápsula interna. Então aqui a remoção do putamen, e como é possível ver como esse nome ramos perfurantes, artérias perfurantes, é bastante apropriado, porque está realmente perfurando os gânglios da base. Então aqui removemos o putamen, aqui removemos o globo pálido, para você ver como esses ramos perfurantes são um nome bastante apropriado. Essa é uma visão superior. Depois de remover o putamen, o lentiforme aqui do lado, tive a cápsula interna, e a gente vê que medialmente esses ramos se continuam ainda mais medialmente em direção ao núcleo caudado. Tá? Então, eles têm um trajeto de lateral para medial e terminam por vascularizar o núcleo caudado. Então, é todo um trajeto aqui. Essa é uma visão antero-inferior. Aqui, substância perfurada anterior, podemos ver as lentículas estriadas entrando. Eles vão vascularizar primeiro o aspecto mais lateral, que é o lentiforme, depois continuar para a cápsula interna, que está sendo puxada por essa espátula, e depois mais medialmente ainda, cabeça e corpo do núcleo caudado. Existe uma artéria, que é uma artéria lentícula estriada também, que tem um trajeto recorrente, mas que se dirige diretamente à cabeça do núcleo caudado, e é a artéria mais medial a adentrar a substância perfurada anterior. Essa artéria é a artéria recorrente de Reubner. Uma visão mais magnificada aqui da comissura anterior e os ramos perfurantes anterior a ele. A substância perfurada anterior se encontra anteriormente. Tá? A comissura anterior tem uma extensão lateral ou hemisférica, que é a mais importante, mas também tem uma extensão ventral ou olfatória, que interconecta os dois córtices olfatórios entre si. Essa é uma visão superior, mostrando aqui como esses ramos lentículos estriados realmente perfuram a substância perfurada anterior. No nosso trabalho, a gente estudou a posição dessas fibras dentro do central core e a eloquência de cada uma dessas fibras, que pode ser principalmente mapeada durante cirurgias com o paciente acordado, e propôs uma divisão dessa região em quadrantes, levando em conta a posição e a eloquência dessas fibras. Esse estudo pode ser buscado no Journal of Neurosurgery, onde a gente propõe essa divisão aí em 4 quadrantes, tá bom? E também uma divisão parassagital dada pela cápsula interna, que não deve ser cruzada durante as cirurgias. Esse trabalho a gente teve a honra de ocupar a capa do Journal of Neurosurgery em 2018. Sempre acaba essa aula agradecendo ao professor Houghton, professor que me conduziu durante essa pesquisa aí, entender o Central Core e trazer essas dissecções e acabar fazendo o meu doutorado e pós-doutorado com relação a essa região. Então aqui o professor Houghton dissecando com o seu neto aqui, aprendendo, eles tendo prazer aqui deles verem e julgarem a minha foto. O professor Houghton é uma pessoa muito querida e sempre alegre, sempre fazendo festa aí, as noites de pizza na casa dele. Esse aqui é meu dia de formatura, lá 7 anos atrás, com a minha turma lá, uma turma bastante internacional, eu aqui me despedindo do professor Houghton. Obrigado por tudo, gente. Esse é o meu e-mail, se alguém precisar entrar em contato, estou à disposição, tá bom? Obrigado, organização do Cobrain. Eu não sei como é que funciona agora, se a gente responde dúvidas. Doutor Eduardo, muito obrigado pela participação no nosso congresso, uma aula excelente. Peço desculpa que tenha atrasado um pouco ali o início da aula. E só ver aqui se tem alguma dúvida, como a gente não tem... Não, tem bastante gente elogiando a aula, mas não temos nenhuma dúvida. Bom, Thiago, obrigado pelo convite. Deixei o meu e-mail aí, as pessoas também me conhecem bastante pelo Instagram, né? Só procurar pelo meu nome ou procurar por neuroanatomia. E se alguém tiver alguma dúvida a respeito disso ou de neurocirurgia, estou aí para ajudar vocês, tá bom, gente? Ok, Eduardo. Tá bom, obrigado, boa noite. Parabéns pelo congresso aí.